nós nunca nos esqueçamos que Ele continua sendo Deus. Amém? Levítico capítulo 23, verso de número 22. Eu estou com duas versões aqui. Vamos fazer a leitura da palavra que diz: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vou repetir: e quando cegardes a cega das vossas terras, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este versículo é lindo, é tremendo. E hoje nós vamos trazer uma meditação debaixo de uma revelação de Deus, dentro desta palavra que vai encher o nosso coração, amados, do amor do Senhor, de como Deus é maravilhoso e como o seu amor abraça toda a humanidade. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estar diante da tua palavra. Agora fala o nosso coração de uma forma especial, papai. Ó Deus, que nesta noite possa descer algo novo sobre as nossas vidas, ó Pai, e os nossos olhos possam estar atentos à tua vontade, ao teu mandamento, às tuas promessas sobre as nossas vidas, para que o milagre venha acontecer e o teu nome seja glorificado mais uma vez. É o que nós oramos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia aqui nos fala no verso 22 do capítulo 23 de Levítico, irmão, sobre uma lei, um mandamento da parte de Deus para que padronizasse o comportamento dos israelitas no que tange a colheita. A cega é a mesma coisa de colher, amém? A cega do campo, ou seja, a colheita do campo. E como funcionava a colheita? Vamos colocar um exemplo. O campo está semeado de trigo, e no tempo da colheita vão se chamar os ceifeiros para trabalhar no campo, para colher o trigo. E estes ceifeiros, eles precisam entender que a colheita dentro do território de Israel é diferente da colheita dos outros povos, que o Senhor nosso Deus deixou um padrão de comportamento para que todo israelita obedecesse e a vontade de Deus fosse feita. E qual era a vontade de Deus que estava se manifestando para a colheita dos israelitas? Era que na extremidade do campo, ou seja, nas pontas dos terrenos, não se colheria tudo, aleluia, e não se colheria nenhum fruto que estivesse já no chão, ou seja, somente aquele que estivesse no pé estaria liberado para que fosse colhido. Aí você me pergunta: mas pastor, o terreno não era do fazendeiro, não era do israelita, por que Deus então pediu para que ele não colhesse de tudo e que ele não colhesse o fruto que estava no chão? Será que Deus agora estava concordando com desperdício? Não, o propósito de Deus para o que restasse da colheita é para que depois que os ceifeiros entrassem em ação, todo pobre, viúva e estrangeiro que quisesse colher os rabiscos, colher aquilo que ficasse para trás,
teria o que colher, teria como se sustentar, teria a sua parte na colheita do dono da seara. Entenda o que Deus está estabelecendo no meio de Israel. Deus está deixando um mandamento para que sempre haja mantimento para o estrangeiro e para o pobre, o órfão, a viúva, quem ali estivesse necessitado e não tivesse lugar, não tivesse renda, não fosse um ceifeiro, não tivesse ali alcançado um trabalho, ele poderia recorrer a esses rabiscos, frutos que estavam no chão, frutos que foram deixados para trás e os frutos da extremidade do campo. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, nem colherás as espigas caídas da sua cega, ou seja, toda espiga caída no chão, ela terá que ser deixada para trás, para apodrecer. Não, é porque logo depois está vindo um necessitado, logo atrás está vindo uma pessoa que vai fazer uso daquele fruto. Olha, irmãos, Deus, ele é tremendo, e nas suas leis ele não deixou o necessitado de fora, ele não deixou o estrangeiro de fora. Deus, ele é um Deus que compartilha, e é um Deus que ensina a compartilhar. Nós precisamos entender que quando Deus estabeleceu os mandamentos para os homens, Deus fez isso para que os homens tivessem um padrão de atitudes, de comportamentos que desse condição para que o homem, ele desfrutasse das leis espirituais. O que eu quero dizer para os irmãos essa noite é que o Senhor deixou esta palavra, este mandamento para os israelitas, mandando e ordenando que os israelitas tivessem um sentimento de compartilhamento, de solidariedade, para que o céu também fosse solidário para com o israelita, porque é dando que se recebe. A semeadura de obediência dentro deste mandamento iria dar uma colheita diferente da colheita que o dono da seara ou o dono do campo aqui estaria colhendo. Uma colheita no céu, uma colheita gerada pela obediência a um mandamento do Pai. Sabe, irmãos, Jesus, ele na oração modelo, na oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Significa que Jesus está mostrando que quem quer misericórdia precisa agir com misericórdia. Quem quer que Deus se compadeça dele também precisa aprender a se compadecer das outras pessoas. E Israel é uma nação gerada por Deus e que é uma geração preocupada em acolher o estrangeiro, em acolher o necessitado, em acolher o órfão, em acolher a viúva. Tiago, lá na carta de Tiago, irmãos, está escrito que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, se compadecer do necessitado, ter o coração não somente voltado para os seus próprios interesses, mas também preocupado com aqueles que estão à sua volta. Assim é Deus. E eu quero trazer isso daqui para os nossos dias e para o contexto da nossa geração. Eu quero te dizer, irmãos, que nós, chamados gentios, nós que não somos judeus, não somos da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, nós que não nascemos no território israelita,
Nós somos considerados como estrangeiros dentro da seara do Senhor. Eu quero usar como exemplo um outro texto da palavra de Deus para que os irmãos entendam. A Bíblia fala, antes do livro de Samuel está registrado o livro de Ruth, que fala de uma moabita, ou seja, uma estrangeira, que conheceu uma israelita chamada Noemi, se casando com o filho de Noemi. A Bíblia diz que Noemi era israelita, mas foi fugir da fome em Israel, foi moradora de Moabe. E morando em Moabe, Noemi perdeu o seu marido e ficou viúva, restando para ela 2 filhos. Esses 2 filhos se casaram. Um filho se casou com Ruth, outro filho se casou com Orfa. A Bíblia diz que os 2 filhos também morreu, sobrando então somente as 3 mulheres. E depois da morte dos 2 filhos, Noemi se sente vulnerável e decide voltar para Belém. Aí a Bíblia diz que ela tenta persuadir as suas 2 noras a voltarem para a casa das suas famílias, porque Noemi já não tinha mais nada para oferecer para elas. Aqui eu quero dar uma paradinha e trazer para você o seguinte: você está entendendo como era importante esta lei que nós acabamos de ler aqui em Levítico? Você está entendendo por que Deus, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, Deus deixou este mandamento para os israelitas? Olha, no tempo da cega, não colham tudo. Deixem para trás os frutos que no chão estão, e nas extremidades do campo não colham tudo. Deixem um pouco da colheita para trás, porque depois de vocês chegarão os necessitados. Israel foi formado para ser um povo acolhedor, um povo que chamava para si a responsabilidade de ser um povo ajudador, um povo que compartilhasse, um povo que estaria sempre disposto a estender a mão, porque assim é o nosso Deus para conosco, amém, irmãos? E compete que nós sejamos como o Senhor. É assim que Paulo diz: sejais meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, sejamos semelhantes ao nosso Deus. E Deus deixou bem claro a sua intenção dentro deste texto. Isso foi se manifestar no livro de Ruth em especial. A Bíblia diz que Orfa resolve sim voltar para a sua família, mas Ruth está apegada a Noemi por uma segunda razão. Noemi apresentou o Deus de Israel para Ruth, e Ruth se converteu ao Senhor Deus de Israel, pelo que Ruth agora quer andar ao lado de Noemi para onde Noemi fosse, porque a única fonte de conhecimento do Deus de Israel que Ruth tinha era Noemi. Então o que acontece é que Ruth retorna com Noemi para a região de Israel, para Belém de Judá. E chegando lá, o que acontece? Ruth diz para Noemi: olha, Noemi, eu vou sair para a seara e vou trazer mantimento para nossa casa, porque aqui em Israel eu sei que a minha necessidade, aleluia, será suprida. Há um mandamento ao meu favor da parte de Deus, mesmo eu sendo estrangeiro aqui nesta terra, debaixo da vontade deste Deus, sempre haverá um espaço para que haja resposta da minha necessidade. Eu contemplo Ruth, uma moabita, achando lugar em Israel. Eu também posso contemplar, irmão, que um dia eu e você, nós não tínhamos lugar no reino do céu, mas porque Jesus veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram, aleluias, deu
poder para todos os que creram serem feitos filhos de Deus. Porque os israelitas não creram em Jesus, abriu-se uma porta, ou seja, sobrou um rabisco para mim e para você, lugar de resposta à nossa necessidade. Nós achamos um lugar de acolhimento da parte de Deus, e aqui está manifestado o mandamento que está ao nosso favor. Entenda, por mais que você caminhou longe da presença de Deus, e talvez está me ouvindo nesta noite, por mais longe que você foi, como Noemi chegou a morar em Moabe, sempre haverá frutos para serem colhidos nos campos de Israel. Sempre estará estabelecido um mandamento a favor do necessitado. O necessitado sempre será visto pelo Senhor. Sempre haverá um espaço de acolhimento para o necessitado, debaixo da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ruth então sai e ela chega no campo de um homem chamado Boaz. Uma história linda, uma história maravilhosa. A Bíblia diz que ela chega cedo e começa ali a colher os rabiscos ali da seara, do campo, e ela para um pouquinho para sentar, para descansar um pouquinho, e daqui a pouco já recomeça. E Boaz, o dono da seara, chega e ele começa a contemplar o trabalho dos ceifeiros, e ele chega para o encarregado, o capataz, aquele que era responsável pela colheita, e ele pergunta quem é aquela mulher que está colhendo os rabiscos atrás dos ceifeiros. E o capataz de pronto diz: aquela é a mulher que veio com Noemi lá de Moabe, é Ruth. Ela se apegou a Noemi e tem uma aliança com Noemi, e ela chegou aqui em Israel e já veio colher as espigas que ficam para trás e os frutos que estão no chão, para que ela possa levar mantimento lá para a casa de Noemi. Boaz de pronto manda chamar Ruth e diz: olha, Ruth, eu quero que você não se aparte da minha seara, do meu campo, porque eu já dei ordem para todos os trabalhadores. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai te atormentar. Você aqui está segura, você tem lugar. Fique à vontade para colher o quanto você puder colher aqui. Não vá para outro campo, você achou um lugar de acolhimento dentro do meu campo. É tremendo, né, irmãos? Quando a gente chega na presença do Senhor, também é assim. Só que ao contrário de Boaz, Deus, ele nos conhece. Boaz aqui no contexto bíblico, ele recebe Ruth sem saber a história de Ruth. O que ele conhece de Ruth é somente que Ruth está com Noemi. Não sabe o passado de Ruth, não sabe o caráter de Ruth, mas mesmo assim recebe Ruth no seu campo. Assim é Deus, irmãos. Nós não estávamos libertos quando fomos recebidos pelo Senhor. Na verdade, se nós fôssemos nos receber, provavelmente nós não aceitaríamos a nós mesmos. Tamanha era a nossa falta de conduta antes de Cristo. Eu mesmo me rejeitaria. Com certeza eu não compartilharia aquilo que eu tivesse com o Jean do passado. Mas existe um lugar, até mesmo para aquele Jean, para aquela velha criatura, nos campos de Israel. E isso é lindo. Por mais que você
tenha passado por dificuldades e até pensado em desistir, lembre-se deste mandamento: sempre haverá lugar de resposta para a tua necessidade dentro dos campos de Israel. E Boaz então diz isso para Ruth, falando com Ruth para que Ruth permanecesse no seu campo, porque ele, como dono da seara, já tinha liberado palavra a favor de Ruth e para a segurança de Ruth. A segunda coisa que eu quero deixar para a tua vida é que nos campos, aleluias, de Israel, há segurança para o estrangeiro, para o necessitado. É certo que o guarda de Israel não tosqueneja, não dorme aquele que guarda Israel. Você está seguro debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz que depois de liberar esta palavra para Ruth, Boaz ele reúne os seus ceifeiros e em particular diz para os ceifeiros: olha, quem estiver na frente de Ruth, eu quero que deixe boas espigas de propósito para trás. Oh glória! Ruth não sabe, mas o dono da seara estava dando ordem para os seus ceifeiros que compartilhassem um pouco a mais para com Ruth, por causa da conduta que Ruth estava tendo no seu trabalho na seara. Olha, irmãos, Deus vê potencial na sua vida, e por isto Deus te dá além daquilo que você merece. Como estrangeira, o que é que Ruth tinha de direito dentro da seara? Aquilo que estava no chão e aquilo que estava na extremidade do campo e que ficasse para trás dos ceifeiros. Mas o dono da seara, ele dá uma ordem para os ceifeiros: olha, deixem de propósito para que ela possa colher um tanto mais. Ruth não sabe, mas aquela seara vai gerar muito mais do que ela imagina para a vida dela. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, meu irmão. Você que decidiu caminhar com Cristo, você que entrou na seara do Senhor e está buscando no Senhor resposta para a sua necessidade, você que crê no mandamento e na palavra de Deus, crê que Deus é fiel, que Deus não se esqueceu de você, que Deus ele te acolhe, que Deus ele está pronto a responder a sua necessidade. Creia também que o céu libera para você mais do que aquilo que o mandamento estabeleceu, e tudo isso por vontade divina, por vontade da parte do Senhor. Eu quero profetizar debaixo da autoridade de Deus que muito mais do que você pensou que iria receber é o que vai ser deixado para que você venha colher daqui para frente. Oh glória, aleluia! Oh Jesus maravilhoso! Creia nesta palavra, porque Ruth, ela começa a sair como estrangeira, mas ela volta para casa trazendo uma surpresa para Noemi, porque quando ela volta para casa, as mãos dela estão transbordando de tanto que ela estava colhendo. Eu vejo Ruth deixando a sua casa vazia e indo para a seara, enchendo a sua mão e trazendo o recurso para a casa de Noemi. E Noemi diz para Ruth: como pode isso? Como pode você, sendo estrangeira, você nem é ceifeira, como pode você estar colhendo tanto? Oh Jesus maravilhoso!
Você nem é israelita, Ruth. O que está acontecendo? Oh, aleluia! Eu entendo que Ruth nesta hora fica sem resposta, porque ela não sabe que o dono da seara está liberando palavras sobre a vida dela. Mas a realidade, os fatos são que ela está trazendo muito mais do que se esperava para dentro da sua casa. Oh, aleluia! Maravilha de Deus! Há um mandamento no céu, irmão. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem uma capacidade maior, não é isto. Há lugar até para os estrangeiros, há lugar até para os pecadores, para aqueles que estão fora da comunhão, uma vez que eles adentrarem dentro do território da palavra, dentro do território do reino, dentro do território do mandamento. A partir do momento que até mesmo o pecador, aquele que estava todo lenhado, todo enrolado, todo aprisionado pelo pecado, a partir do momento que ele entrar pela porta de Israel, ele vai achar acolhimento da parte de Deus. Ele vai encontrar um Deus disposto a o ajudar, a o sustentar. Oh, aleluia! A encher as suas mãos. Ruth sai de mão vazia e volta de mão cheia. Oh, Jesus! Na verdade, só Deus e você sabe como estão as suas mãos. E hoje é o dia de você requerer o que está escrito na palavra. É dia de você tomar posse, meu irmão, fazer como Ruth, dizer para Noemi: Noemi, tem mandamento? Não tem? Então eu vou. Eu quero ter uma experiência dentro deste campo, dentro desta seara. Eu quero ver se este mandamento é real ou se isso é conto de carochinha. Tem muita gente que diz que a Bíblia é uma fábula, é uma ilusão. E se é uma fábula, se é uma ilusão, como se explica a vida do pastor Jean? Estrangeiro, drogado, presidiário, traficante, morador de prostíbulo, estelionatário, ladrão. Rabassuri calabacebe andará. Que palavra, irmão! Há um lugar de acolhimento para a nossa alma. Há um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. E este lugar está de porta aberta. Está disponível a receber a qualquer pessoa, por pior que ela seja. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés, filho do rei Ezequias. Este é considerado em toda a história de Israel o pior rei que Israel já teve. Pior que Acabe, pior que Jeroboão. O homem foi tão terrível que ele sacrificou filhos a Moloque, um deus pagão. Ele matou em sacrifício, ofereceu em oferta de adoração o próprio filho. A Bíblia diz que a ira do Senhor caiu sobre Manassés. E Manassés foi levado cativo, aprisionado para as masmorras de um outro rei. E dentro do calabouço, Manassés fez, sabe o que? Ele começou a clamar. Aleluia. Ele começou a se arrepender. Ele começou a se quebrantar. Ele começou a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar como aquele cego:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na época de Manassés, Jesus ainda não tinha vindo, pelo que ele clamava somente pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabe o que Deus fez com Manassés? A mão do Senhor, ela foi lá naquela masmorra, lá naquela cela, lá naquela prisão, pegou Manassés, trouxe Manassés de volta para o território de Israel e o fez assentar no trono, lhe dando uma segunda chance. O necessitado sempre terá lugar na seara do Senhor. Hoje você que é crente, é servo, você que já se tornou um ceifeiro, lembre-se que um dia você chegou de mãos vazias do campo. Lembre-se que um dia o Senhor te recebeu e te acolheu. Se você é um servo que já há alguns anos tem caminhado, com certeza as tuas mãos já não estão mais vazias. Com certeza as tuas principais necessidades já são respondidas pelo Senhor. Mas hoje, servos, Deus te faz lembrar que ainda existem necessitados, estrangeiros, para também colherem